Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês aí sobre a minha experiência com um dos canais importantes aí nessa nova direita aí, que é o Terça Livre, né? Há algum tempo que eu acompanho o canal e até recentemente resolvi até entrar no hall dos apoiadores, né? E infelizmente, outro dia, num dos últimos vídeos que eles fizeram, um vídeo que ele tratava da eleição do Putin, fazendo uma indagação se Putin seria o presidente para sempre, né? Eu considerei que o Alan dos Santos ele cometeu dois equívocos, né? Um equívoco com relação às eleições russas, que eu vou abordar ao longo desse vídeo, e um outro equívoco também importante com relação ao submarino nuclear, né? Na época, no mesmo vídeo, ele abordou a questão do contrato da submarino nuclear com os franceses, né? E lamentando que não tenha sido com os americanos. Eu vou abordar isso, né? E com relação a essa questão do Putin, ele até, no início logo do vídeo, ele se apresentou com um falso acesso de riso, de certa forma ridicularizando a eleição, tentando colocar a ideia de que foi a eleição fraudada, né? Eu acho que essas pessoas, elas conhecem mais a Rússia pelo debate do Olavo de Carvalho com Alexandre Dugin do que realmente conhecer a Rússia. Porque conhecer um país como a Rússia, sem morar lá, é bastante complicado, né? Não é só pelos livros, é um pouco difícil você conhecer a cultura do povo russo com tantas tradições e com tantas ideias arraigadas, né? Evidentemente, a Rússia não é nenhum santo, assim como os Estados Unidos não são nenhum santo, né? E o governo na Rússia realmente não é um governo democrático, né? A Rússia tem um governo centralizado. Recentemente, inclusive, o Putin modificou a eleição dos governadores para passar a ser nomeados, quer dizer, aumentou ainda mais a influência do governo, né? Porque dificilmente uma pessoa de oposição atinge essa nomeação, então ele fechou bastante a área de influência dele. E realmente a Rússia não é uma democracia, e nem os russos são muito adeptos de democracia. De certa forma, o povo russo acha a democracia um regime fraco e ridículo, né? E que não serve para os dias de hoje. Eles têm uma tradição monárquica muito arraigada, né? E democracia para eles não é a opção, né? Então, a gente sabe que a Rússia, o governo controla absolutamente tudo, né? Agora, fraude nas eleições sem provar, né? Quer dizer, o simples fato de que pode ter havido alguns transportes de eleitores, isso não afetou o resultado. Todo mundo sabia de antemão que o Putin venceria. Então, eu acho que essa alegação de fraude nas eleições, ela segue muito, entende? Uma histeria anti-russa que existe nos Estados Unidos no momento, né? E, nesse particular, é bom a gente lembrar, né? E é um tabu falar nessas coisas, né? Porque não se pode criticar, né, nunca os judeus, e as pessoas logo levam para antissemitismo, né? A verdade é que a mídia americana é totalmente dominada por interesses judeus, né? E elas isso ocorre muito menos na União Soviética, desculpe, na Rússia. Na Rússia não há esse controle, né, da mídia pelos judeus. Mas nos Estados Unidos, verifique lá todos os responsáveis pelos grandes meios de comunicação nos Estados Unidos, e eles são controlados por dinheiro e por interesses judeus. E toda vez que você critica interesses judeus, é considerado antissemitismo, o que é um erro, é um tabu que deve ser abandonado, né? Tanto o Estado de Israel como interesses judeus podem ser criticados, e isso não caracteriza antissemitismo, né? É fato notório, né, que os judeus foram perseguidos na antiga União Soviética. Stalin perseguiu muitos judeus. Teve aquele célebre caso do complô dos médicos, mas não foi só isso. Ele perseguiu realmente os judeus. Depois a União Soviética se alinhou
né, com os países árabes contra Israel. Então, veja bem, os judeus americanos têm uma certa antipatia, uma certa rixa com a Rússia, né? E daí a mídia toda nos Estados Unidos especialmente agora, está com uma tremenda de uma onda de anti-Rússia. Então, eu acho precipitado da parte do Alan, no Terça Livre, e imputando nas eleições russas que houve fraude e que ele não é um presidente legítimo. Na verdade, né, a gente sabe que, já disse isso lá, o governo controla tudo, né? Mas todo mundo sabia que ele seria eleito. O povo russo, de uma certa forma, entende? Ele gosta do Putin, né? O Putin tem dado algumas soluções, né? E esse embarcar nesse movimento anti-russo, essa histeria anti-russa que no momento graça nos Estados Unidos, é muito típico, né, do Alan e da Terça Livre, porque eles seguem rigorosamente uma cartilha de idolatrar o que é americano, né? Então, na questão, por exemplo, do comentário que ele fez do submarino nuclear, e que eu deixei lá um comentário dizendo que era apoiador, gosto de acompanhar, mas ele tinha se equivocado ao reclamar, tá, dizendo que a Odebrecht forçou para que o contrato fosse com os franceses. Isso é o contrário, os franceses é que exigiram a Odebrecht. E isso não é por causa de uma questão nuclear, de preferência pelos franceses ou pelos americanos. Isso era talvez, não sei, por uma questão de interesses naquele esquema de corrupção que a gente sabe que existiu e que deve ter existido também na construção do submarino. A Odebrecht estava envolvida até o pescoço com essas atitudes não republicanas. Agora, falar de que ele chegou a dizer que levará anos para que os Estados Unidos voltem a acreditar e a ter credibilidade no Brasil. Ora, não existe transferência de tecnologia nuclear. Tanto faz se o contrato fosse com os americanos ou como fosse com os franceses. Os franceses só estão transferindo tecnologia na área do casco resistente, do aço de alta resistência e em alguns equipamentos do arranjo dos submarinos da classe Scorpene. Não existe, pelos franceses, nenhuma transferência de tecnologia nuclear. Toda a tecnologia do reator e todos os sistemas auxiliares do reator são desenvolvimento nacional brasileiro. Ninguém transfere tecnologia desse tipo, sensível como a nuclear. Então, dizer que deveria ter sido com o americano a transferência de tecnologia, não há transferência de tecnologia na área nuclear. Portanto, tanto faz ser americano ou ser francês. Então, esse não é o problema. Então, eu coloquei esse comentário lá, mostrando ao Alan que ele tinha se equivocado. Eu acho que o correto, e não venha me dizer que o canal é muito grande, porque o meu canal é pequeno, né? Mas eu já tenho vídeos aqui, 1 ou 2 vídeos com 20 mil visualizações e mais de 100 comentários, e eu respondo a todos que eu acho que devo responder, e leio todos eles. Então, e ele, além disso, ele tem moderadores, né? Poderia muito bem ter respondido a minha colocação lá, que recebeu mais de 30, entre 100 pessoas que comentaram, mais de 30 aprovações, curtidas nesse comentário, que mostram que eu tinha colocado a coisa de uma forma bastante educada e bastante didática, explicando. Ele esperava da parte dele uma resposta, uma acusação, acusou que recebeu uma informação e ter dito, olha, realmente você tem razão ou você não tem razão, né? Poderia até dizer isso, né? Mas simplesmente ignorou, né? E observando os vários comentários, esse comentário gerou outros comentários de outras pessoas, e teve um comentário nesse vídeo em particular sobre a eleição do Putin, que chegou a ter mais de 70 pessoas comentando. Eu participei desse debate, e também não veio ninguém da moderação do Terça Livre para esclarecer alguma coisa ali naquele debate. Então, me parece que não há muito interesse realmente em debater. Parece que essa questão de combater a fake news não é realmente tão verdadeira assim.
porque se sentiu, se percebeu que tinha feito uma coisa que gerava, né, de uma certa forma, uma fake news, devia ter se corrigido, deveria ter se apresentado e mostrado, olha, eu me enganei aqui, realmente tem razão, não há nenhuma diferença, não há nenhuma importância em ter sido o contrato entre os Estados Unidos e a França com relação à energia nuclear no submarino, né? Então eu achei bastante negativa a participação do Terça Livre nesse debate, nesse vídeo em particular, né? E embora eu continue acompanhando, né, existem outros comentaristas no canal, eu continuo acompanhando, tem coisas boas, eu sempre disse que eu acompanhava, mas não concordava com tudo. Uma das coisas que eu não concordo é o exagero de se incluir aspectos religiosos na discussão. Religião é uma coisa de cada um, tá entendendo? Então, eu acho que não tem que ficar entrando com questões muito religiosas quando se trata de assuntos políticos. Existem debates no Terça Livre exclusivamente com relação à doutrina religiosa católica. Isso é outra coisa, não tem nada contra, até já acompanhei alguns. Mas quando se trata de discutir assuntos de caráter geral, de política, etc., não tem por que ficar entrando com aspectos de fé, né? Eu acho que uma coisa não deve misturar na outra, né? Então, eu acho que é uma ilusão essa questão de que o Terça Livre combate fake news. Eu acho que, da mesma forma como outras mídias principais, mainstream, ela também tem suas falhas, né? Ninguém é perfeito, né? Então, as pessoas têm ideologia e elas sempre mostram sua ideologia, né? A ideologia sempre aparece no seu raciocínio, independente de você querer ou não. O próprio Alan mostrou recentemente um livro do Mises que diz isso. Isso é uma verdade. Você sempre vai apresentar sua ideologia em qualquer discussão, né? Então, eu fiquei um pouco decepcionado, de certa forma resolvi até retirar meu apoio, continuo acompanhando, mas não estou mais botando dinheiro meu, né, em uma coisa que eu acho que não é 100% aquilo que eu achava que era, né? De qualquer maneira, tá aí eu vou deixar na descrição o link dessa discussão, e vocês vejam lá os comentários, vejam as discussões que ocorreram em função do que foi dito naquele vídeo, veja como as pessoas que estão envolvidas na discussão, influenciadas pelo Terça Livre, estão tipicamente anti-russa e baseando talvez num livro que o Olavo de Carvalho, não é o Olavo que escreveu, mas é ele que promoveu, ele que foi o primeiro a promover esse livro aqui, o livro do Coronel Pacepa, o tal do Desinformação, que é um livro que existem restrições a respeito desse livro também, né? É um livro que fala muito da KGB, coloca a culpa na KGB em tudo e se esquece da CIA. Aliás, o livro tem no prefácio, ou em partes internas, elogios da CIA ao Coronel Pacepa. Então, nada do que a CIA fez, a sua influência no nascimento do ISIS, nada disso é falado. Tudo foi a KGB, né? Então, existem várias pessoas que já analisaram esse livro e colocam a dúvida se tal livro, Desinformação do Pacepa, não é ele próprio uma desinformação, né? Então, é preciso tomar cuidado com certas coisas e procurar realmente as fontes corretas e você se posicionar, né, de uma maneira mais isenta que for possível, dentro da sua ideologia, porque todo mundo tem ideologia, né? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Eu estou um pouco decepcionado com esse canal, especificamente por tudo que ocorreu nas discussões nesse vídeo em particular, mas continuo acompanhando, né? Acho que não invalida muita coisa que se diz lá, é coisa boa, muita coisa que se diz lá pra gente, é informativa, tá? Então é isso aí, não esqueçam de assinar quem não assinou e dar o joinha. Muito obrigado e até a próxima. Só mais uma coisinha. Há os que vão dizer, né, que estou fazendo isso para ganhar inscritos, né? Na verdade, eu só tenho a perder inscritos. O meu canal é muito menor, 400 vezes menor do que o Terça Livre, né? E o público mais ou menos é o mesmo, né?
Então, é claro que eu não vou angariar esquerdistas para cá com tudo que eu falo sobre esquerda ser patologia. Né? Então, é mais provável eu perder os poucos inscritos que tenho do que ganhar qualquer inscrito tendo comentado esse aspecto dessa minha experiência no Terça Livre. Tá? Então, eu não acho que vai ganhar inscritos por causa disso. Né? E nem é essa a minha intenção.